continuidade aos trabalhos, né, chamando aqui para integrar o painel 1 sobre inovação na gestão pública, Enzo Maier Tessarolo, gestor público, educador, músico e assessor-chefe do LAEP, doutor em ciência política pelo IESP-UERJ, servidor da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado desde 2012, coordenou a implementação de programas sociais com impacto positivo na vida de mais de 500 mil famílias. Arthur Cajá, catalisador criativo, designer e artista visual. Cajá utiliza os signos da cultura urbana contemporânea como mola propulsora de conceitos, ideias e imagens para expressar como Vale, Natura, Eco, CUFA, Correios, Parque Laje, startups diversas. Criador do Hub Criativo 1506, estúdio onde desenvolve projetos de forma colaborativa e descentralizada desde 2008. Como um dos primeiros professores do IED Rio, deu aulas de Design Thinking no curso de Design Estratégico e atualmente dá workshops e aulas de processo criativo e IDT em grande parte dos cursos de maneira transversal. Por conta da sua linguagem altamente contemporânea, foi convidado pela instituição a participar do projeto Dupla Escola, junto à CEDUC, onde ensinou design para alunos da rede estadual do Rio de Janeiro. Bom dia. Convido também Paulo Mota, doutor, PhD, e mestre pela Universidade de North Carolina, Estados Unidos, professor titular da Escola de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, consultor de empresas de instituições públicas nacionais e internacionais, conduziu centenas de trabalhos de consultoria e ensino no Brasil e em mais de 40 países, conferencista em centenas de eventos nacionais e internacionais e autor de dezenas de trabalhos publicados no Brasil e no exterior, membro da Assembleia Geral do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, e presidente da Academia Brasileira de Ciência da Administração. E, finalmente, Anselmo Gaio, gerente de TI da PGE, 22 anos de gestão de TI em diversas organizações privadas e públicas, tanto em nível federal quanto estadual. Pós-graduado em Tecnologias de Rede, Internet e Segurança da Informação pela UFRJ, Sistemas da Informação e Docência Superior por faculdades privadas e especialização em Banco de Dados Relacional pela UERJ e IBM Brasil. Bom, antes de passar a palavra, eu aqui deveria me limitar a ser mediador, mas eu não tenho como deixar de fazer alguns comentários sobre a maravilhosa exposição que nós tivemos o prazer de assistir, né, do Ailton. Me chamou a atenção a questão do foco nas pessoas e nos valores. A tecnologia realmente causa medo, mas a questão não é a tecnologia, é a maneira como nós usamos a tecnologia. E eu acho que a sociedade pós-revolução industrial é uma sociedade que estimula os piores vícios nas pessoas, né? Nós passamos a vida tentando corrigir esses vícios, seja vício de sedentarismo, alimentação ruim, e com a tecnologia não é diferente. A gente é estimulado à passividade. Nós estamos acostumados a seguir as ordens do GPS quando estamos dirigindo. Vira ali, vai para cá, em tantos metros, vira à direita. Nós estamos acostumados a nos informar a partir do que nós recebemos nas redes sociais. Daí a facilidade de propagação de fake news, né? Porque se você está acostumado, se você adota essa postura passiva, é mais fácil você acreditar nas coisas que você recebe. Nunca foi tão fácil o acesso à informação e, ao mesmo tempo, nunca houve tanta ignorância, ao ponto até de haver gente que hoje diz até que a Terra é plana, uma coisa que antes da internet existir seria algo impensável. Não, se você dissesse isso há 20 anos atrás, vai estar se discutindo se a Terra é plana e tal, em 2021. Não, isso não é sério, não é possível, mas infelizmente acontece. E a maneira de você mudar a postura é através da curiosidade, e a curiosidade se estimula a partir da provocação.
E aí é que eu acho que a questão dos valores entra, né? Porque a gente, às vezes, esquece. E o Ailton muito bem lembrou aqui que nós temos uma missão, que o Estado tem uma missão, que a Constituição da República assumiu um compromisso com valores esses que têm que ser perseguidos, né? Um compromisso com a construção de uma sociedade melhor. E, a partir daí, é que você provocando e estimulando a curiosidade, você vai usar a tecnologia para buscar as soluções para alcançar esses objetivos, né? Porque, senão, não adianta. Senão, a gente fica como um mero reprodutor de um modelo que já existe e que não está dando muito certo, né? Bom, depois dessa minha quebra de protocolo, eu passo a palavra ao Enzo, né, para começar aí o nosso painel sobre inovação. Obrigado, Flávio. Bom dia a todos e todas. Quero primeiro agradecer ao convite. A gente fica muito feliz de estar aqui representando a Casa Civil nessa iniciativa que é uma iniciativa conjunta, né, entre as PGS. O laboratório, eu e o Cajá estamos à frente do laboratório há mais ou menos um ano. É uma iniciativa nova dentro do governo. O LAEP, um laboratório de inovação vinculado à Casa Civil do governo do Estado do Rio de Janeiro, e é um espaço novo, né, um espaço neutro para a gente poder fazer testes, buscar novas formas de colaborar, novas formas de trabalhar e inovar na gestão. Então, a gente está aqui, temos uma apresentação, não sei se tem aqui... para colocar na tela. E o LAEP, ele é uma equipe multidisciplinar, somos em 5 pessoas, é uma equipe pequena, mas com formações diversas. Eu sou gestor público, como fui apresentado, né? Faço parte de uma carreira, como outras pessoas que estão aqui na plateia, de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Obrigado, Lucas. Além de gestores públicos, temos também no laboratório designers, gestores de projetos, cientistas políticos, justamente para ir nessa direção que o Ailton, né, estava colocando, de colocar as pessoas no centro do serviço público. Então, todos nós temos valores, né, compartilhados. Queria compartilhar a fala aqui com o Cajá. Opa, bom dia. Desculpa aí, qualquer coisa já desculpa, porque vocês notam, né, que eu sou de um outro universo. Minha questão é inovação, cultura, relacionamentos, evolução a partir do entendimento do eu para ajudar o próximo. Então, desde já, desculpa qualquer coisa. Como o Enzo estava muito bem falando, o laboratório é um espaço múltiplo, onde a gente busca criar um ambiente seguro para errar, seguro para tentar, para buscar fazer mais. Não dá para a gente fazer mais do mesmo dentro de um contexto onde a gente precisa evoluir, onde a gente precisa usar a tecnologia em prol de uma revolução humana, né? A partir daí, a gente vai passar aí a apresentação, né, para a gente ser mais sucinto, porque eu e Enzo a gente fala um bocado. O laboratório, a gente fala que a gente tem um lema de explorar, conectar e fazer, né? Quando a gente fala de explorar, a gente está falando de explorar tendências, explorar metodologias, explorar ideias, conectar. Quando a gente fala em conectar, a gente fala de conectar parceiros, conectar projetos, conectar políticas públicas e fazer projetos piloto, fazer políticas públicas e fazer ações que promovam o desenvolvimento sustentável dentro do Estado. A gente entende que se não tivermos essa intenção verdadeira de explorar cada vez mais o que está acontecendo no mundo exterior, conectar esses pontos para fazer mais efetivo, tudo vai virar o buzzword que é hoje inovação, né? Inovação. E tudo se perde sem a realização. A gente acredita que a inovação é uma atitude coletiva e ela só funciona se for realizada. Então, por conta disso, a gente usa esses 3 pontos como lema para a gente ser mais efetivo. Esse é o nosso pilar, né, do nosso método de trabalho. A gente tem esse propósito de construir pontes entre servidores, governo e sociedade. Então, a gente tem uma atuação voltada para dentro do Estado, para estreitar essas redes de trabalho, né? Tudo que a gente faz sempre buscando a formação de redes de trabalho, para que os servidores, a gente consiga
nos fortalecer e construir essa visão para fora do Estado, aproximando também os serviços junto à sociedade. E é legal que casa muito com o que o Ailton estava falando antes, a relação da nossa missão. A gente acredita que a gente precisa fortalecer a mentalidade e a cultura para que a inovação seja realizada. Muito mais do que falarmos sobre tecnologia no laboratório, ele preza sobre a cultura humana, a cultura de inovação, para que isso seja realmente desenvolvido através de métodos, metodologias, ferramentas, mas que gere uma entrega que tenha correlação verdadeira com o usuário final, né? O Rio de Janeiro, com esse potencial de problemas que tem, na verdade é um manancial de possibilidades para a gente fazer, possibilidade para a gente ser mais proativo, ser mais resolutivo. Então, a mudança dessa visão, que a gente entende que a nossa missão tem isso, que é fomentar essa nova mentalidade. E aí, como que a gente faz isso, né? Dentro desse nosso método de trabalho, que passa por explorar, conectar e fazer, a gente trabalha com essa abordagem do design, principalmente para resolver problemas públicos, né? Então, aí, quando a gente fala de design, a gente está falando principalmente de design thinking, da experiência do usuário, sempre colocando o fator humano, né, como principal premissa de atuação. A gente trabalha também com gestão de políticas públicas, né, buscando fazer pesquisa de opiniões, trabalhando sempre a evidenciar as nossas ações em uso de dados, fazemos também iniciativas junto com outras secretarias para fazer emendas parlamentares, avaliação e monitoramento de políticas públicas. E a gente utiliza muito a mentalidade ágil, né? Porque é muito, como mais uma vez, né, ondas de moda, né? Agora a gente está falando todo de Scrum, Kanban, metodologias ágeis, mas é muito mais a nossa própria mentalidade exponencial e adaptativa, cognitiva e expansiva que vai fazer a gente ser efetivo nas entregas. Então, mais uma vez, não é apenas a ferramenta e a tecnologia, mas somos nós, o que nós estamos buscando fazer diferente no nosso dia a dia que vai impactar o cidadão. A gente vai trazendo aqui ao longo da fala também alguns exemplos de como que a gente tem trabalhado, a gente está também trazendo isso, entendendo, né, que a PGE também está criando essa unidade de inovação, então a nossa fala também vai muito nesse sentido de contextualizar, inspirar e provocar também o que pode ser feito a partir de uma unidade de inovação. A gente acredita muito, né, que a gente precisa de um novo modelo mental para essa nova fase da gestão pública, essa nova fase que a gente está vivendo, onde a tecnologia está cada vez mais acessível, cada vez mais fácil. Na verdade, quando eu escuto falar sobre transformação digital, chega a me doer, porque a gente já passou por isso. A gente já somos transhumanos. Todo mundo hoje, quer dizer, acho que a maioria não grava todos os telefones que a gente gravava no século passado, né? A gente tinha telefone em todo mundo, hoje o telefone está aqui, né? Foi o que estava comentando, qual lugar que a gente vai? O Waze vai decidir, qual filme que a gente vai ver? O Netflix, a Amazon Prime vai decidir, porque a gente vive numa bolha de algoritmos e a gente nem percebe. A gente acha que tem liberdade, mas a gente cada vez mais direcionado ao que as grandes corporações estão nos dizendo que é bom. E é importante a gente ser consciente disso, para a gente romper isso. Uma coisa que eu falo muito para meus alunos é ficar burlando os códigos. Então, se você gosta muito de morango, pesquisa durante 3 dias sobre pêssego. Confunde um pouco os algoritmos, não deixa de ser tão fácil e previsível. Sabe? Eu acho que nós, humanos, de vez em quando, a gente dá muito mole em ser previsível. Porque a tecnologia, como eu falei, ela já está no nosso relacionamento constante. É importante entender que ela serve tanto para o mal quanto para o bem. Para o mal é fácil a gente falar do privacidade hackeada, né? Cambridge Analytics, tem tanta coisa aí que já se usa os dados de uma maneira errada, de uma maneira que manipula a gente, mas também tem muita coisa boa acontecendo com essa tecnologia, com essa ação de dados, né? Eu não sei se vocês estão cientes, mas a Blue Dot é uma empresa do Canadá. Ela predisse, no dia 31 de dezembro, para os seus associados, que ia ter um surto do coronavírus, né? Não sabia que era o coronavírus, mas teria um surto naquela área da Ásia durante aquele período ali que teve. Né? Então, os assinantes tiveram esse acesso, puderam, né, se programar de não ir para lá, não ter contato com os países que estavam relacionados. E a OMS, ela só falou no dia 9 de janeiro. Ou seja, a população,
as vontades, os seres humanos conectados estão muito à frente das organizações, governos, né? Eu estava lendo agora também, o Elon Musk lançou esse mês uma carona para satélite. Então, se a pessoa queria lançar um satélite que tinha que gastar 60 milhões, hoje ela pode botar até 200 quilos, um satélitezinho de 200 quilos por 1 milhão para ser lançado. Ou seja, nós aqui, se tivermos $1 milhão, a gente pode ter uma ação que vai lançar um satélite, que vai mapear, que vai ser mais efetivo, dependendo da situação. Então, quanto mais a gente entender que a tecnologia já está aí, mas o que tem que mudar somos nós, porque, né, eu adoro essa frase, você tem que mudar o que faz, mas primeiro tem que mudar a maneira que você pensa. Cada vez mais a gente precisa nos moldar, nos alterar. Isso tem muito a ver com autoconhecimento, filosofia, neurociência, compreender a você mesmo, para você fortalecer a empatia com o outro. Faça diferente, viva diferente, experimente coisas diferentes, tira um pouco do seu ego, tira um pouco da sua pompa que, de repente, um certificado te jogou a ser percebido, e desconstrua você mesmo para reaprender a viver nesse novo mundo. Isso é muito necessário. Criar novos laços, porque esse tipo de modelo mental, com foco nos valores humanos, fazer cada vez mais direcionada ação, colaboração radical, que é importante termos como valores verdadeiros, como força de trabalho, como força para entender que a criatividade e a inovação ela serve para qualquer tipo de pessoa, não só para nós, servidores, que hoje me encontro servidor, mas para a população como um todo. Então, nós somos formadores de opinião nos nossos microcírculos. Então, qual a opinião que nós estamos gerando? Quais os valores que estão propagando? Será que o valor de eu ter um carro novo é o que vai passar a ter mais caráter o meu filho? Sabe? Vamos começar a ser mais críticos com os nossos atos, com os nossos pensamentos, porque tudo isso está muito correlacionado com a entrega social que a gente faz, né? Tem um estudioso, Tim O'Reilly, né, que ele vai falando do governo como plataforma, e como que a tecnologia também ela muda nessas relações, né, entre o governo, o Estado e a sociedade, que a sociedade não quer mais que o governo funcione como se fosse aquelas máquinas que você bota um dinheirinho e sai ali um chocolate, um amendoim, enfim. Na verdade, o que o governo como plataforma tem que ser entendido o cidadão participando do processo de elaboração também de políticas públicas. E aí as novas tecnologias elas podem também serem aproveitadas nesse sentido, né? Porque, como eu já estava falando, os dados também são um novo petróleo, né? Você tem uma riqueza muito grande dos dados, e assim como qualquer outro instrumento, qualquer outra tecnologia, ainda quem tem mais dinheiro ainda consegue se aproveitar melhor da tecnologia. Então, como que o governo e os estados também podem promover relações mais iguais, disseminando a tecnologia? Então, assim, os laboratórios, né, de inovação no governo, eles surgem nesse contexto, né, que o Ailton estava colocando, né, de mudanças cada vez mais complexas. As pressões, elas geralmente vêm a partir de 3 pilares, né? A gente está sempre trabalhando com um orçamento muito limitado dentro do Estado, cada vez mais, né? O orçamento ele é cada vez mais limitado, a gente está no contexto de restrição fiscal, já tem recursos carimbados também para áreas específicas, e isso gera também essas pressões de conflitos entre as agências, né, a agência de educação, a agência de saúde, a agência de assistência social, e, ao mesmo tempo, o cidadão quer serviços melhores, quer serviços de mais qualidade, e cabe ao governo também fornecer processos mais ágeis e processos mais eficientes. Então, normalmente, a emergência dos laboratórios, das equipes de inovação, partem dessas 3 pressões, né? Serviços melhores, processos mais eficientes e novas formas de trabalhar para ultrapassar as restrições fiscais. Normalmente, essas experiências surgiram na Europa, principalmente na Dinamarca, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que há mais de 20 anos equipes começaram a usar abordagens do design e abordagens aplicando ciência comportamental na administração pública. Na América Latina, um pouco mais recente, isso começa a surgir após os anos 2000, tem um boom aí a partir da década de 2010,
No Brasil, a gente já está falando agora, em 2020, né, de mais de 60 unidades de inovação pelo Brasil inteiro. Tem relatórios do IPEA, relatórios da ENAP, que trazem esses estudos. Recomendo também para quem está interessado em trabalhar também com esse tema. E ele surge exatamente com esse ambiente para você poder errar, com essa visão que a gente pode testar o novo, onde a gente pode tentar fazer diferente. Eu acho que isso é muito importante quando vocês pensarem em inovação, em terreno para inovar, é que esse espaço ele tem a ver com aprendizado, muito mais do que a entrega efetiva aos primeiros momentos, mas sim uma construção de aprendizados a partir de tentativas e erro, porque o erro não é leviano. Ele é um erro a partir de dados, informações, ações sérias para se atingir algo e você aprender que não deu certo, voltar e reativar aquilo. Não tem nada a ver com leviano e sair fazendo. Pelo contrário, as pessoas têm medo do errar, porque tem esse peso, né, e dentro do nosso contexto educacional, onde a gente sempre tinha que estudar para tirar a melhor nota, ser melhor do que o seu amiguinho. Isso atrapalha a colaboração, atrapalha você aceitar que você não sabe tudo. E isso é libertador. Por não saber tudo, você pode tentar tudo. Então, acho que esse contexto do laboratório ajuda muito isso. Ter um espaço físico onde você possa entrar e o seu modelo mental automaticamente já tem um clique. E não à toa, assim, justamente por incentivar, por ser um espaço, né, de incentivo ao erro, muitos laboratórios surgem em escolas de governo. Aqui na Procuradoria tem também, né, um centro de estudo jurídico, que acho que pode colaborar muito também nesse sentido. Um dos principais espaços de inovação no Brasil é a ENAP, que tem um laboratório chamado Genova, que é um espaço onde você pode errar. E esse erro, assim, ele sempre está associado a um teste de uma hipótese, né? A gente está sempre testando alguma hipótese. Bom, será que se eu beber água eu vou matar a sede? Posso beber água, ver, beleza, funcionou. Ou pode não ter funcionado. Às vezes o que eu estava querendo era, sei lá, Coca-Cola para eu comer um churrasco, não sei. E aí isso vai gerar um aprendizado, e tem várias unidades surgindo em escolas de governo, outros espaços também de gestão, vários laboratórios surgem em secretarias de planejamento, em secretarias de gestão, e já estão transbordando também para outras áreas, como é o caso, né, na área jurídica, que para a gente ter um esforço que se torne cada vez maior e não dependa de só indivíduos, né, que isso seja cada vez mais institucional. Os laboratórios, eles, assim como o LAEP, eles trabalham normalmente em duas frentes de trabalho, uma frente que é de reenquadramento de problemas públicos e uma outra frente de fomento à cultura de inovação. Quando a gente fala de reenquadramento de problemas, né, no fundo a gente está falando vou exemplificar aqui, né, no ano passado a gente conduziu um planejamento estratégico do Estado junto com todas as outras secretarias, e fizemos de uma forma diferente também, ao invés de ser só uma decisão de cima para baixo, né, a gente envolveu todas as secretarias do Estado, de forma também colaborativa, né, fizemos oficinas lá no laboratório, de modo que as secretarias podiam dialogar umas com as outras para construir objetivos estratégicos que fossem multissetoriais, justamente por entender, né, que os problemas eles não são solucionáveis em um departamento só, em uma unidade. E isso acabou que gerou essa questão do pertencimento, do propósito, da visão de legado que um planejamento macro de Estado pode ter. Então, foi muito importante gerar essa relação entre as secretarias, com a visão de um problema transversal, mas sim com uma metodologia e uma forma de cadenciar, da gente facilitar o processo, que fomentou a galera entender qual é o meu propósito, qual é o meu legado nesse momento que eu estou no poder. Nós não somos o poder, nós estamos. E quando a gente está, e nós somos servidores, se eu estou no poder, o que eu posso fazer para que se torne o residual do meu trabalho um legado de vida, um legado para o outro? Então, acho que dentro da construção que a gente buscou fazer do planejamento estratégico, teve muita verdade extraída das pessoas, para que dentro do contexto das secretarias, elas possam ter um maior senso de realização do trabalho.
O que a gente pode fazer enquanto cidadãos, o que a gente pode fazer enquanto servidores pertencentes àquele momento específico, naquele momento que a gente está ocupando um espaço de poder. Então, a gente tem a noção desse privilégio, como o Ailton estava colocando, né, que a gente ocupa nesse momento, e o laboratório ele trabalha também, né, nesse pensamento de como que a gente pode gerar, então, essa mudança no setor público. Porque a inovação ela precisa realmente ser considerada uma atitude coletiva, e como que a gente faz isso se tornar realmente coletivo, né? A gente sabe que, às vezes, inovação são pequenos voos de galinha, né? A OCDE ela fala muito nesse sentido, né, que às vezes é um servidor que tenta ali um negócio, consegue fazer, funciona, implementa um projeto, mas depois aquela pessoa sai ou muda a liderança e aquela iniciativa morre na praia. Então, como que a gente pode fazer isso se internalizar dentro do setor público, né? Um primeiro nível de dimensão, né, da inovação está nesse esforço individual. Aí a gente trouxe aqui algumas competências que também são colocadas pela OCDE, né, que precisam ser trabalhadas a partir das escolas de governo, em trilhas de aprendizagem, que abordem essas competências que são transversais, né, justamente para você não depender do talento individual de uma pessoa e que haja uma linguagem comum entre os servidores. E lembrando, mais uma vez, se nós somos formadores de opinião, acho que cada um de vocês que estão aqui hoje tem que sair dessa porta para fora provocando o outro ser melhor, provocando o outro ser mais empático, mais colaborativo, mais experimental. Depende da gente ajudar o outro também. Essa questão de mindset, modelo mental, é realmente complexa, porque a gente veio de um tipo de educação muito rígida, o dia a dia nos cobra muito, não dá tempo para a gente se libertar um pouco mais. Então, se cada um de nós fizermos um pouquinho de esforço diário para ajudar o outro a ser mais liberto mentalmente, é importante, porque esse outro lá na frente vai colaborar com o seu projeto, vai entender um pouco mais da sua intenção, né? Vai tirar um pouco daquela visão de que você está botando azeitona na empada dos outros e pensando que eu estou fazendo uma puta empada junto com alguém. Entendeu? Acho que é isso que a gente fala quando a gente fala sobre esse esforço individual, não só da provocação educacional, mas da provocação real, visceral do desenvolvimento humano. E aí o laboratório ele trabalha com oficinas, trabalha com realização de workshops, muito focados na prática. A gente fez uma oficina na Semana de Inovação do Governo Federal, no ano passado, trabalhando justamente 3 pontos desses, que é empatia, colaboração e experimentação. Para resolver um problema público, no caso ali a gente colocou a desigualdade como um problema central no Brasil, né? E a gente realmente acredita muito nisso, que independente de esquerda, direita, a desigualdade ela é um problema central, né? A gente está falando aqui de um país que é o 9º país mais desigual do mundo, são 6 bilionários que detêm uma riqueza equivalente a 100 milhões de brasileiros, então isso é um valor que o laboratório tem, assim, de promover a igualdade social. Os nossos projetos estão sempre alinhados a esse pensamento. E aí, para desenvolver essas oficinas, né, estou falando das oficinas porque eles são uns bons momentos para identificar essas pessoas que, dentro das organizações de vocês, podem atuar como, digamos, esse ponto de luz, né, da inovação. Ali na oficina você vê quem que está mais disposto, digamos assim, a assumir um protagonismo dentro da organização, para que isso se torne um esforço mais institucional, que aí a gente chega numa segunda dimensão, que é a organização, ela está mais propensa ao erro. A organização ela está com um foco mais no usuário, né? Não só uma unidade específica ou uma pessoa, as políticas, as ações, os projetos, eles já começam a envolver o usuário no desenho do processo. O que significa isso? Por exemplo, a gente fez um trabalho junto com a Secretaria de Turismo que o desafio era como atrair mais turistas para o Estado. Dentro do nosso processo de trabalho, uma das coisas que a gente fez foi visitar os espaços turísticos dentro do Estado do Rio de Janeiro. Parece uma questão meio óbvia, mas não, né? Na administração pública, às vezes, a gente trabalha muito em salas fechadas, achando que sabemos o que as pessoas querem, sem nem conversar com quem vai ser impactado por aquilo. Então, esse esforço institucional, ele vai nesse caminho de
ter também um transbordamento, né, das iniciativas do laboratório, para que isso chegue, né, ao fim, né, no nível sistêmico. E aí o nível sistêmico, é claro que é um desafio muito maior, né, porque aí a gente está falando realmente de cultura, como que a cultura ela está ancorada também em processos de aí mais eficientes também, né, e como que isso pode ser conectado também às necessidades da sociedade. E aí estava vendo há pouco tempo atrás também uma pesquisa que falava que no Brasil, na escola, a gente já tem uma mentalidade de competição. Então, realmente é uma coisa da nossa existência aqui no Brasil, né, que diferente de outros países, o estudo citava o Japão, o modelo de competição ele já vem desde a escola. Então, a gente precisa focar também e botar prioridade em novas formas de educar para ir transformando isso. Um outro, acho que, desafio sistêmico, né, é esse desafio da desigualdade. E aí, para a gente alcançar esses níveis sistêmicos, a gente está sempre trabalhando em formações de redes de trabalho. A gente tem aqui dentro do Poder Executivo uma rede de inovação, tem vários órgãos do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público também, tem um laboratório de inovação que é parceiro nessa rede. Tenho aqui no Estado do Rio de Janeiro também um movimento chamado Conexão Inovação Pública, que são vários servidores que trabalham com essas novas metodologias e ajudam também a disseminar a inovação dentro do setor público, nesse esforço de que se transforme e se transborde isso para a sociedade. Então, no laboratório também a gente coloca como um valor, né, os projetos associados à Agenda 2030 da ONU, né, que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Casa Civil ela já conectou todos os instrumentos de planejamento a essa agenda da ONU, para que realmente as iniciativas elas sejam mais perenes, elas sejam iniciativas de Estado, não de governo. A gente está falando em relação ao instrumento de planejamento, o PPA, o próprio plano estratégico, e o governo do Estado do Rio de Janeiro aderiu também, no final do ano passado, ao Pacto Global da ONU. Então, o laboratório, em 2020, ele está também com uma agenda de projetos focados em projetos de desenvolvimento social e que isso chegue até os municípios também. Para ser sistêmico, precisa ser também transversal, né, as áreas de compras, a área jurídica, as áreas técnicas precisam estar trabalhando cada vez mais próximas, né, de uma maneira mais integrada. E aí também a forma da gente se comunicar para a sociedade ver o valor também da inovação. A gente precisa repensar a maneira como a gente se comunica, e aí já tem várias iniciativas também trabalhando esse projeto, né, que é o Comunica Simples, Linguagem Simples, que é basicamente a gente parar de falar o burocratês, né, até para dar um exemplo ali na sala de... antes aqui de chegar aqui, a gente estava falando, eu sou o Enzo, eu sou EPPGG, o que é EPPGG? E papai gordinho gracioso. Essas siglas, né? Traduzir assim, porque não dá, é PPGG, mano. É papai gordinho. PGE, SECCG, SES, SES. Isso para a população não comunica nada. E às vezes é uma simples mudança no formato também da comunicação que simplifica e ajuda as pessoas a entenderem também o papel do Estado, porque a gente também acredita que, se as relações também são desiguais, elas podem ser igualadas também via ação estatal. E aí um dos caminhos mais fáceis é, às vezes, mudar também a forma de se comunicar. Porque as pessoas são o futuro. People as, né, o futuro. Isso não é tecnologia, não são software. É a nossa intenção com o que a gente quer. O que a gente quer usar aquela faca? Para que a gente quer usar aquela conexão? Para que a gente quer usar aquela mídia social? Para que a gente quer criar mais 1 trilhão de grupos de WhatsApp de trabalho? Tem que ser efetivo. Tem que ter uma entrega maior do que apenas um relacionamento vazio. Né? Hoje, cada vez mais se fala sobre solidão no mundo hiperconectado. Para a gente entender o quanto a gente está em um mundo doente, né? Um mundo hiperconectado, onde cada vez mais as pessoas estão sofrendo de solidão, ansiedade, cada vez mais as pessoas tendo relacionamento com
com a tecnologia, porque é mais fácil do que ter com a pessoa, porque as pessoas são contra você, né? Tem opiniões diferentes e você não sabe lidar. E é mais fácil você viver numa bolha digital do que confrontar o outro para entender quais valores que nos unem. Porque sempre vai ter algum valor maior que vai nos unir quando a gente tirar o estereótipo, tirar aquela casca do que a gente acha que o outro vai falar. E cada vez mais a gente compreender como nós realmente somos. E, para finalizar, a gente queria trazer o exemplo do Estado do Espírito Santo, que a gente acredita que já alcançou... Eu sou de Vitória. Eu acredito que eles já alcançaram níveis institucionais e níveis mais sistêmicos lá na gestão em relação à inovação. A Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo complementou, né, a lei de inovação, que já existe a nível nacional, para ter novos instrumentos jurídicos, não sou especialista no assunto, mas que permitam também fazer contratação de soluções tecnológicas. A gente sabe que as nossas leis, né, elas estão ainda pensadas, principalmente a lei, né, 8666 e tal, para bens, serviços que já existem ou que a gente já sabe o que quer, mas quando a gente está falando de inovação, a gente não tem, às vezes, noção do que a gente está querendo. Então, os laboratórios também, eles ajudam, assim como o LAEP, né, a reenquadrar essa necessidade, entender realmente qual é a causa principal daquela necessidade para a gente ter um bom planejamento da demanda, e aí, a partir desse planejamento, a gente jogar para a sociedade civil, abrir, né, para o mercado em um processo de inovação aberta, para ter algum teste de uma solução. E aí, como que essa solução testada ela pode ser internalizada pela administração pública? Aí o que o Estado do Espírito Santo fez foi regulamentar esses novos instrumentos jurídicos para dar mais segurança também para os agentes públicos que trabalham com compras, né? Acho que isso é uma inspiração assim, a nível nacional, aqui no Estado do Rio de Janeiro, né? O LAEP, como a gente também se relaciona bastante com todas as secretarias de Estado, a gente vê essa demanda cada vez mais crescente. A gente estava também conversando com a Firjan esses dias, eles também veem uma necessidade a partir do empresariado por por dar mais segurança jurídica, né, no processo de contratação. Acredito que isso é um esforço, como falei, transversal dentro do Estado também, que a gente pode trabalhar aí junto com a PGE, pode trabalhar junto com a Casa Civil, para pensar em dar esse pontapé, para dar mais segurança para quem quer trabalhar a inovação dentro do Estado do Rio de Janeiro. Fica o nosso convite, a nossa também provocação para trabalharmos juntos também dentro desse processo de regulamentação para compras públicas inovadoras e que estejam também associados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Essa regulamentação lá no Estado do Espírito Santo, ela também já traz isso, assim, as compras, esses testes, né, de fomento a soluções inovadoras, elas buscam alcançar esses objetivos, que isso é uma forma também de a gente ter um idioma comum em toda a administração pública. A gente tem como comparar as soluções, né, independentemente de governo, a gente tem metas, né, que são globais. A gente tem possibilidades de financiamento também que não se restringe ao universo público. Por isso que a gente está se associando, né, a esses objetivos, por acreditar nesses valores, por acreditar na necessidade do Estado fomentar relações mais iguais, e ficamos abertos aqui a colaborar junto com vocês nessa intenção que é a nossa vontade, né? Obrigado. Obrigado.